Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Performance Física Melhor uma década mais velha. Bom, essa é uma experiência que eu passei e mais muitas pessoas que eu conheço, que eu atendo, amigos e amigas, passaram também. Quando a pessoa uma década antes, por exemplo, com 40 anos, com 45 anos, ela tinha dores, sobrepeso, desânimo, cansaço. E a partir do momento que começou a fazer uma atividade física, um regime alimentar, essa pessoa, uma década depois, com 45 anos ou com 55 anos, que é o meu caso, hoje, em 2021, passou a ter uma qualidade de vida melhor, uma performance física melhor, consegue fazer 10 anos mais velho ou 10 anos mais velha, coisas que não conseguia uma década mais jovem. Então é quando eu conheço pessoas que aos 40, 45 anos estavam com sobrepeso, com dores, com desânimo e hoje fazem corrida, correm muitos quilômetros, têm uma performance física admirável e um peso adequado e uma pessoa otimista, motivada. Pode prestar atenção como as pessoas que fazem uma atividade física estão sempre mais otimistas e motivadas. Isso não é por acaso. Existe ali a liberação de uma série de hormônios que deixam a pessoa mais positiva, mais forte, mais motivada e mais feliz quando pratica uma atividade física e quando ingere alimentos não inflamatórios, né? Então, os nutricionistas falam muito disso pra gente, que alguns alimentos geram inflamação abdominal e quando a gente começa a ingerir alimentos mais naturais, o nosso metabolismo corporal melhora muito e com isso a gente incha menos, a gente engorda menos, né? E tudo melhora. Então essa é uma experiência que pode nos deixar muito motivados para começar uma atividade física a qualquer fase da vida. Para vocês terem uma ideia, eu estou atendendo uma senhora que aos 83 anos teve uma queda e fraturou o cóccix. E com a fisioterapia, ela foi fortalecendo tanto os grupos musculares que ela não só melhorou rapidamente da fratura do cóccix, na verdade era uma fratura de sacro, com a presença de osteoporose, o que complica mais o quadro de recuperação. Essa pessoa, depois de 3 meses, ela não apenas está totalmente recuperada, como aos 83 anos, ela está mais forte do que um ano antes de cair. Por quê? Porque ela fez um treinamento, uma recuperação fisioterapêutica, fortaleceu, alongou, compreendeu como o corpo funciona, sabe se corrigir, acabou o problema, mas não é apenas acabou o problema, ela está melhor aos 83 anos do que estava aos 82, por exemplo, antes da queda. Isso é muito comum da gente ver na clínica fisioterapêutica, isso é uma coisa corriqueira. A pessoa, às vezes, 5, 10, 15 anos depois, com uma fratura, após a reabilitação, ela fica muito melhor do que quando era mais jovem. Então, o nosso corpo, ele é sedento por uma atividade física bem direcionada. A nossa cabeça é sedenta por um aprendizado com foco que nos faça crescer emocionalmente, intelectualmente. Então, parece que tudo no nosso corpo, na nossa mente, no nosso psiquismo, no nosso emocional, pede por estímulos positivos e parece que eles estão esperando que esses estímulos positivos sejam ofertados para que eles possam então nos ajudar a decolar, a subir degraus, a nos superar. E eu gostaria de contar rapidamente uma experiência pessoal que isso realmente aconteceu quando eu tinha 45 anos, eu desenvolvi uma dor lombar, eu estava um pouco acima do peso
E eu fiquei um ano com essa dor, eu mesma me tratando, porque afinal de contas eu sou fisioterapeuta, mas não funcionou. Eu fui até uma amiga fisioterapeuta religiosamente por um ano, uma vez por semana, algumas semanas eu ia mais do que uma vez por semana. Ela fez comigo muita terapia manual, muita orientação ergonômica comigo, muita sugestão de exercícios terapêuticos após um ano indo religiosamente uma vez por semana lá no consultório dela. Eu me curei, eu zerei, acabou, eu não sei mais o que é dor. Eu não sabia antes, fiquei sabendo que era dor lombar por um ano e graças a Deus agora me curei completamente. Por quê? A gente que trabalha na área tende a achar que a gente sabe monitorar tudo que acontece biomecanicamente com o nosso corpo. Na verdade, muitas coisas a gente sabe mesmo, mas existem algumas situações da vida que a gente tem que sair do papel de fisioterapeuta e ser um paciente para estar nas mãos de uma pessoa competente que possa cuidar da gente como se a gente não fosse profissional. Isso é importante quando a gente tem um distúrbio que fica mais de um mês, 2, 3 meses que não passa. A gente, profissional da área física, tem que se colocar nas mãos de um profissional competente que possa cuidar da gente, porque às vezes a gente tem pontos cegos, a gente não consegue ver algumas coisas que o profissional que olha pra gente vê e dá a dica e faz o procedimento e a gente melhora. Mas eu quero mostrar para vocês um videozinho bem curtinho que eu fiz de uma coisa que eu consigo fazer agora e que quando eu era 10 anos mais jovem eu não conseguia. Então, a dor lombar, ela, mesmo quando ela diminui a intensidade, ela aparece só de vez em quando, a literatura mostra que alguns músculos são desligados, alguns músculos são desativados, principalmente os músculos profundos, o transverso do abdominal, o multífido. São músculos muito profundos que quando a gente tem um episódio de dor lombar, mesmo depois que a dor lombar melhora, eles continuam desligados, desativados. Então é quando o indivíduo fala, puxa vida, de vez em quando aparece uma dorzinha, eu não sei porquê. Muitas vezes é porque esses músculos que foram desligados não foram reativados com o trabalho fisioterapêutico adequado que a gente faz com a ativação dos músculos profundos e tudo mais. Eu passei por esse processo. Então, eu sentia eventualmente, mesmo depois que eu tinha melhorado, algumas dores por falta de fortalecimento desses músculos. Quando eu comecei a fortalecer esses músculos profundos, transverso do abdômen, multífido, oblíquo interno, esses músculos que são responsáveis pela estabilização da coluna lombar, a minha dor realmente ela foi totalmente, teve uma remissão completa, totalmente eliminada. E naquela época eu não conseguia fazer uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora que eu consigo agora. Então eu tinha 10 anos menos e não conseguia levantar do chão sem apoiar em algum lugar. Ou eu precisava, estando deitada no chão, precisava ajoelhar e colocar as mãos em algum móvel ou mesmo no chão para levantar. Eu não levantava assim, estou deitada, barriga para cima, puf, levantei sem apoiar em nada e sem apoiar os joelhos também. Eu não conseguia isso. E agora, 10, 15 anos depois, eu consigo. E da mesma forma que eu consigo, qualquer pessoa pode conseguir também. E existem colegas que são verdadeiras inspirações, porque eles conseguem coisas muito mais difíceis, que é correr vários quilômetros, às vezes é praticar uma alta performance de algum esporte, realmente coisas admiráveis que o nosso corpo, nosso psiquismo, a nossa mente, tudo que habita em nós, o que vemos e o que não vemos, parece estar sedento de um caminho bom, de um direcionamento para poder devolver para a gente toda a nossa força, a nossa garra e a nossa alegria de viver e se relacionar com o próprio corpo e com o mundo e com a vida e com os amigos e com a nossa profissão e com tudo que temos que viver nessa vida.
Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe, comente, dê um like se você gostou e lembre-se que a joelheira do sono é o acessório que tem ajudado muita gente a dormir muito bem e levantar sem dor nas costas. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.